Pergunte ao doutor. Oferecimento Monte Sinai, desde 2007, nível máximo de acreditação pela ONA e pioneiro também em selo de qualidade internacional. Sabin Sinai, porque o nosso cuidado é diferente. 3031-0500 e Reumato Center, referência internacional em reumatologia e terapia infusional. A informação é fundamental em momentos como este que nós estamos passando, né, agora, com o coronavírus, com a Covid-19, é uma preocupação muito grande das autoridades, das sanitárias, é a informação, porque é muito comum a desinformação ou a informação errada circular, e a gente tem visto isso também. Por isso a gente tem ouvido profissionais capacitados para orientar com relação a essa situação e a prevenção. Hoje nós estamos aqui no Pergunte ao Doutor tratando disso mais uma vez e ouvindo o médico alergista Fernando Aeristrup. Doutor Fernando, antes de mais nada, bom dia. Obrigado pela sua participação conosco. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Doutor, nós vamos entrar agora no outono, né, as temperaturas baixas, depois o inverno, e é comum, né, a imunidade às vezes baixar nesse período, é preciso de alguma prevenção, de alguns cuidados especiais neste momento. Agora, com essa proliferação do coronavírus, com essa pandemia que nós estamos enfrentando, esses cuidados têm que ser redobrados, né, doutor? Hoje nós temos uma preocupação nova, que é a epidemia com o novo coronavírus. Mas não podemos esquecer das nossas preocupações antigas, que nós já temos todos os anos, como a questão de vacinar contra a gripe, contra o vírus influenza, tanto o vírus influenza tipo A quanto o vírus influenza tipo B, que é dado essa proteção com uma única vacina. Então, para o coronavírus, nós não temos vacina, temos que seguir as medidas orientadas pelos órgãos de saúde. Mas para a gripe, nós temos vacina. Portanto, os cuidados agora são diferentes. Temos que prestar atenção nas duas situações. Tá. A gente sabe que a vacina contra a influenza não vai combater ou não vai te imunizar do coronavírus. Os cuidados são sempre os mesmos. Mas ela pode, de alguma forma, minimizar esses impactos, ou caso alguém contraia o coronavírus, por ter tomado a vacina, os sintomas ou os efeitos podem ser menores, doutor? Não existe uma correlação, como você disse, entre a proteção da vacina influenza com relação a outras infecções, inclusive a infecção pelo novo coronavírus. Mas nós temos que entender que os sintomas das doenças são muito semelhantes. Tá. Então, proteger contra o vírus influenza, tomar a vacina da gripe, já nos ajuda muito a separar os casos e facilitar o diagnóstico. Além disso, imagine uma pessoa que contraia as duas doenças. A situação vai ser muito mais grave, vai ser muito pior. E o ponto mais importante, se nós protegermos contra aquilo que temos vacina, nós não iremos sobrecarregar o sistema de saúde. Né? E nós precisamos exatamente de ter estas medidas, protegendo contra o coronavírus, com as questões de distanciamento social, de lavar as mãos, de evitar o contato em aglomerações, seguindo a quarentena quando formos expostos a casos suspeitos, e vacinando contra o coronavírus, vacinando contra o vírus influenza, estaremos ajudando o sistema de saúde neste momento tão difícil que é o inverno. Doutor, por que exatamente neste período, eu gostaria que o senhor explicasse, orientasse para a gente, exatamente nesse período que as temperaturas baixam, né, e que as doenças respiratórias, como rinite, asma, enfim, a gripe, o influenza, acabam atacando e acabam proliferando mais na nossa sociedade? São
alguns fatores que nós podemos citar aqui que faz com que isso aconteça nessa época do ano. Os vírus respiratórios, eles têm maior chance de proliferar em temperaturas mais baixas. Com relação às doenças alérgicas, os alérgenos ambientais também têm maior chance de serem disseminados nesta época do ano. E, por último, o próprio clima frio causa alterações na circulação sanguínea em nosso corpo, causando vasoconstrição, ajudando a acontecer broncoespasmo, que é o espasmo do tecido pulmonar, amplificando os sintomas quando nós contraímos alguma doença respiratória. Sim. Os ambientes fechados também contribuem para isso, que é muito comum, né? A temperatura baixa, a gente fecha as janelas, se fecha dentro de casa. Isso também é um fator preocupante? Para a contaminação, para todos os tipos de vírus, os ambientes fechados são importantíssimos, né? Facilita a contaminação entre as pessoas. Por isso a recomendação de evitar aglomerações, por isso esta recomendação agora do distanciamento social, essa medida é importantíssima para que a gente possa suavizar, diminuir o número de casos com relação ao coronavírus. E como eu disse, nós temos que utilizar essas medidas restritivas para combater a disseminação do vírus, já que nós não temos, neste caso, uma vacina. Sim. Ainda não temos, né? Já estão sendo realizados testes clínicos e possivelmente entre 12 a 18 meses nós teremos uma vacina disponível. Doutor, nós estamos conversando com o doutor Fernando Aerestrup, que é médico alergista. Só para a gente finalizar, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Todo esse ambiente que nós vamos enfrentar agora, de temperaturas baixas, como o senhor bem destacou, que é um período, né, propício para essas doenças respiratórias, enfim. A preocupação das autoridades médicas de vocês, por exemplo, com relação à incidência do novo coronavírus nesse período, aumenta, doutor? O senhor acha que nós ainda teremos um período de números mais acentuados com a incidência do coronavírus em função dessa baixa na temperatura que nós teremos daqui para frente? Olha, a notícia não é boa, né? Provavelmente a resposta é sim. Né? Mas, por outro lado, a população está sendo bem informada. Aproveito a oportunidade para agradecer aos órgãos de comunicação por ajudar os profissionais da área de saúde a orientar adequadamente as pessoas. Então, provavelmente o número de casos vai aumentar, mas numa proporção muito menor, se nós tomarmos as medidas adequadas. Com certeza. E, como vocês também sempre lembram, né, doutor, vai passar, né? É um período que vai passar. Vai passar, a humanidade vai continuar existindo, nós continuaremos a ter uma vida normal em alguns meses. O importante agora é entendermos que nós temos que cuidar não apenas cada um por si. Nós temos que cuidar dos nossos familiares, temos que ter um pensamento coletivo, um pensamento comunitário. E com certeza, com informação, com as medidas adequadas, nós vamos daqui a alguns meses estar contando essas histórias para outras pessoas, futuramente para os nossos netos, de que a humanidade, mais uma vez, soube se unir e vencer contra uma ameaça, no caso, esta pandemia do novo coronavírus. Doutor Fernando Aerestrup, médico alergista, muito obrigado, viu, doutor, mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade e principalmente pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço, né? Sugiro às pessoas que mantenham a calma, não entrem em pânico e façam cada um as medidas necessárias, faça a sua parte, dê a sua contribuição. Bom dia, doutor, obrigado. Muito obrigado.
Esse é o Pergunte ao Doutor de hoje, falando com o médico alergista Fernando Aristrupe. As orientações, mais orientações, é sempre importante, como eu disse, né, a gente ouvir orientações, ouvir esclarecimentos de autoridades médicas, de autoridades capacitadas para tal. E não ficar espalhando notícias aí, né, nessas redes sociais, sem ter a confirmação de um veículo de credibilidade, de um profissional competente para fazê-lo. Pergunte ao doutor. Oferecimento Monte Sinai, desde 2007, nível máximo de acreditação pela ONA e pioneiro também em selo de qualidade internacional. Sabin Sinai, porque o nosso cuidado é diferente. 3031-0500 e Reumato Center, referência internacional em reumatologia e terapia infusional.